Oi, pessoal! Hoje a gente vai falar um pouco sobre acidente aéreo, onde o direito se encaixa quando acontece um acidente aéreo. Será que o direito se encaixa? É isso que a gente vai ver agora. Bem, o mundo jurídico, nessa situação, já se inicia tanto com o direito civil como com o direito criminal. Pode haver a possibilidade, sim, de uma investigação criminal, resultando numa responsabilidade penal, assim como também numa responsabilidade civil. A ocorrência aeronáutica é desdobrada, via de regra, em duas grandes espécies: o acidente e o incidente aeronáutico. A diferença entre elas, principalmente, é a existência de óbito ou não. Entretanto, qualquer acidente aeronáutico, sobretudo aquele que ocorre morte e lesão corporal grave, terá repercussão no âmbito do Poder Judiciário. A criminalização, em caso de acidentes e incidentes aeronáuticos, é real, crescente e inevitável. Importante dizer que a criminalização perfaz todos os continentes e culturas, ou seja, infelizmente não é apenas um problema aqui do Brasil. Acidente aeronáutico é crime ou apenas uma situação cível? A resposta, como sempre, para tudo no direito é: depende. Ou seja, as investigações vão mostrar. E essa investigação depende de vários atores, de vários órgãos, cada um com a sua atribuição, com a sua especialidade. A investigação criminal, por sua vez, tem um propósito diferente daquela de caráter técnico. Ao ocorrer o acidente, entra em cena o setor de investigação, que no Brasil o órgão responsável é o CENIPA, órgão do Comando da Aeronáutica responsável pelo Sistema de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos, o CIPAER. O CIPAER ele foi desenvolvido pelo CENIPA, ou seja, pela Aeronáutica. O painel CIPAER é uma plataforma online que oferece acesso e dados sobre as ocorrências na aviação civil brasileira. São informações em gráficos e tabelas que possibilita a visualização do histórico das ocorrências aeronáuticas dos últimos 10 anos. A investigação CIPAER busca identificar quaisquer condições que possam ter contribuído para a consumação do evento. Ela não vai identificar os causadores, ou seja, se é culpado ou não. Ela visa, primeiramente, a prevenção de acidentes futuros, a preservação das vidas humanas. Para prevenir os acidentes aéreos, o CENIPA conta com uma importante ferramenta, a caixa preta, que é o gravador de voo. A caixa preta é o dispositivo que grava as informações de voo em forma de dados e em áudio. A caixa normalmente é localizada na cauda da aeronave. São registros feitos em mídia apropriada, protegida e que foram projetadas para serem usados como ferramentas de apoio à investigação das ocorrências aeronáuticas. O LabData é composto por militares tecnicamente habilitados para o estudo e análise da caixa preta. Em novembro de 2015, o laboratório recebeu a certificação ISO 9001 relativa à qualidade e eficiência em seus processos. A parte mais importante do gravador de voo, fabricada para suportar os requisitos de resistência e proteger os dispositivos de gravação. Os modelos mais modernos e leves são feitos de liga de titânio e, como isolamento térmico, é utilizado a sílica. E como surgiram os gravadores de voo? Concebida em 1953 pelo cientista David Warren, do Laboratório de Pesquisa Aeronáutica da Austrália,
A caixa preta representou o avanço na elucidação de acidentes, uma vez que, até então, a investigação se restringia à análise dos escombros que restavam do aparelho. Warren se deu conta de que os pilotos certamente debatiam os problemas enfrentados antes de um desastre, e esse diálogo poderia ser crucial na reconstrução dos fatos. O cientista idealizou o sistema que gravasse a comunicação na cabine dos pilotos. A ideia do dispositivo surgiu após o estudo da primeira queda de avião comercial de passageiros do mundo, o Comet, em 1953. Foi no final dos anos 60 que o gravador de voo viria a ser essencial em rotas comerciais. Por que caixa preta? Bem, ela é chamada assim porque os dispositivos originais eram pretos. Hoje são laranja, para facilitar a sua identificação após o acidente. Porém, o nome permaneceu. Na investigação criminal, havendo a possibilidade de que os sinistros tenham como causa ações humanas, dolosas ou culposas, emerge a possibilidade de que estas encerrem condutas penalmente puníveis, de onde surge a necessidade de uma investigação voltada para outro objetivo, a imputação de responsabilidade. A respeito da competência para processar e julgar os crimes envolvendo acidentes aeronáuticos, esta recai sobre a Justiça Federal, por força da Constituição. Consequentemente, tem-se a Polícia Federal como autoridade responsável por exercer as atribuições de polícia judiciária e proceder à investigação das causas do acidente aeronáutico para fins de responsabilização criminal. Ao mesmo tempo, há uma investigação militar, em sede de IPM, Inquérito Policial Militar. A investigação feita pela Polícia Militar é independente, ou seja, ela ocorre mesmo que haja outras investigações em curso, mesmo que haja uma investigação judicial em andamento. Sendo assim, baseados nesses tópicos, o acidente aeronáutico pode vincular não só o comandante de aeronave, como os agentes responsáveis por seus danos praticados, ou seja, a tripulação, a equipe de solo, o diretor, alguém que pratique ou não algum ato e coloque em risco o transporte aéreo. Então, a investigação de acidentes aéreos pode revelar erros graves ou negligência, que podem resultar em processos criminais também. Aprendemos então que as investigações técnicas têm o objetivo de melhorar a segurança na aviação e prevenir futuros acidentes, enquanto as investigações criminais buscam responsabilizar criminalmente os envolvidos em casos de negligência grave ou atos criminosos. Ambas são essenciais para garantir a segurança e a responsabilização na aviação. Por fim, como consequência de uma catástrofe aérea, surge ao menos 2 procedimentos distintos: a apuração dos fatores contribuintes, realizada por autoridade do Sistema de Prevenção de Acidentes Aeronáuticos, com o CIPAER, e o exame efetuado no âmbito do Poder Judiciário, para fins de imputação de responsabilidade civil e criminal àqueles que tenham dado causa ao sinistro. Quanto à responsabilidade civil, cabe a indenização, não somente para os familiares, mas também para terceiros que poderão vir a serem prejudicados. A premissa que toda vítima de um ato ilícito tem o direito de buscar a tutela jurisdicional com vistas ao ressarcimento de seus prejuízos. Surge então o direito de indenização pelos danos sofridos e o dever do agente de reparar o prejuízo causado. O Código Brasileiro de Aeronáutica dispõe de regras relativas a voos domésticos. A atual doutrina entende, e a lei abraçou, a teoria objetiva, visto que impôs a responsabilidade ao transportador como decorrência do risco da sua atividade, somente podendo este
exonerar-se nas hipóteses fechadas previstas na lei, qual seja, se a morte ou lesão resultar exclusivamente do estado de saúde do passageiro ou se o acidente decorrer de sua culpa exclusiva. Além do Código Brasileiro de Aeronáutica, é aplicado também o Código Civil e o Código de Defesa do Consumidor. Em acidentes com vítimas fatais, quem pode pleitear a ação indenizatória são os familiares, pois sendo a indenização uma hipótese obrigacional e não sucessória, aqueles atingidos pela dor e sofrimento da perda podem recorrer ao judiciário para receberem indenização independente de acordo entre a empresa e os responsáveis pela vítima. Desta forma, para pleitear a indenização, não é necessário a apuração de culpa. Os parentes das vítimas mortas num desastre aéreo, tanto o passageiro quanto tripulantes e demais terceiros, que possam vir ser prejudicados pelo desastre aéreo, devem ajuizar uma ação indenizatória por danos morais e materiais. Contudo, é necessário a comprovação do nexo de causalidade da violação ao dever de segurança e qualidade dos serviços ao consumidor. Conforme ressaltado, o transportador não responderá em todas as hipóteses, cabendo a este a prova de excludentes de responsabilidade. A companhia aérea também tem seus direitos e, após indenizar as vítimas e seus familiares, pode exercer o direito de regresso, buscando o ressarcimento de terceiros que possam ter contribuído para o acidente, como os fabricantes de peças, empresas de manutenção ou mesmo prestadores de serviço de controle e tráfego aéreo. A correta atribuição de responsabilidade dependerá da análise detalhada das causas do acidente, frequentemente embasada nos dados fornecidos pela Caixa Preta e nos relatórios periciais que vimos anteriormente. Sabemos que nada disso vai trazer o ente querido de volta, e não há dinheiro no mundo que pague a ausência ou substitua aquele familiar, mas é um direito. E assim que possível, a família deve ir atrás, sim. Bem, chegamos ao fim dessa explicação. Espero que tenha servido e espero que tenham aprendido mais um pouquinho sobre direito. Tchau!